Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 14 de junho. O Conselho Nacional de Justiça completa 17 anos de atuação e cria uma frente integrada de combate à violência contra a mulher. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Justiça do Trabalho mantém demissão por justa causa de empregado que apresentou atestado médico e foi para a praia. Judiciário de Mato Grosso percorre comarcas do estado para conscientizar sobre a importância da prevenção ao assédio moral e sexual. Supremo Tribunal Federal adere à campanha Junho Vermelho de incentivo à doação de sangue. O Conselho Nacional de Justiça completou 17 anos. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Fux, lembrou nesta terça-feira a contribuição do Conselho para a sociedade, como, por exemplo, para a garantia de direitos. Hoje foi assinado um termo de cooperação técnica para fortalecer o combate à violência doméstica e punir os agressores no bolso. A intenção é que eles sejam responsabilizados a ressarcir os cofres públicos no caso do atendimento às mulheres vítimas. Os conselheiros destacaram no começo dos trabalhos a assinatura do termo de cooperação técnica, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e diferentes órgãos do poder público, para otimizar o fluxo de informações sobre vítimas de violência contra a mulher e agressores. A frente quer trabalhar de forma integrada para acelerar as punições. A violência doméstica, ela pode levar aquela mulher a ficar dependente do Instituto de Seguridade. Então, esse acordo visa exatamente criar um fluxo de informações para que o poder público penalize patrimonialmente aquele violador das regras sobre convívio familiar, aquele agressor da violência doméstica, para que ele sinta no próprio patrimônio o dever que ele tem de inibição desses freios necessários para o convívio familiar. Nós queremos ampliar a articulação e a integração entre os atores da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Não podemos dar vida fácil a quem machuca mulheres. O escopo desse nosso acordo é garantir mecanismos eficientes para que a gente possa promover ainda mais uma proteção às mulheres e criar mecanismos de reprimenda para aqueles que insistem em cometer a atrocidade de atos reportados como violência doméstica. O ministro Luiz Fux lembrou os 17 anos de atuação do CNJ, comemorados nesta terça-feira. Ao longo desse período, o Conselho disciplinou a Justiça, criou políticas públicas, garantiu direitos e consolidou dados estatísticos sobre todos os tribunais do país. Fux aproveitou a sessão para homenagear Getúlio Vaz, que foi secretário de administração do CNJ. Muito querido pelos colegas, ele contribuiu para a evolução do Conselho. Getúlio morreu ontem vítima de um aneurisma da aorta. O senhor Getúlio, ele fez parte dessa trajetória desde 2008. E durante quase 14 anos construiu um legado memorável que serve de exemplo a todos nós, servidores públicos do Poder Judiciário, e bem como cidadãos brasileiros que objetivam o melhor para o nosso Brasil. Na pauta de votação estavam 25 itens. Entre os aprovados, o ato normativo para garantir acesso digital dos cidadãos à justiça. A recomendação é para que os tribunais criem pontos em salas, com funcionário responsável pelas orientações, para facilitar o acompanhamento do público sem acesso à rede ao processo eletrônico. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na Grande São Paulo, manteve a justa causa para a demissão de um vendedor que apresentou atestado médico falso. O trabalhador foi demitido depois de postar fotos na praia numa rede social. O empregado tirou uma licença de saúde por dor nas costas. No mesmo dia em que ele deveria estar de repouso, ele postou fotos de uma viagem à praia para comemorar com a esposa 15 anos de casado. Nas imagens, ele dança e faz atividades que não eram compatíveis com a recomendação médica. O vendedor foi demitido e entrou na justiça pedindo a reversão da justa causa por improbidade, ou seja, por desonestidade. Também pediu uma indenização por danos morais. Mas ele perdeu a causa
e recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E os desembargadores da 5ª turma do TRT mantiveram na íntegra a decisão de 1º grau. Para os magistrados, a conduta do empregado foi grave o suficiente para quebrar a confiança da empresa. Com a justa causa, o trabalhador perdeu direitos como aviso prévio, fundo de garantia e seguro-desemprego. O Supremo, em sessão no plenário virtual, julga a lei do Piauí que institui taxas para serviços de segurança pública. A ministra Carmen Lúcia é a relatora da ação. O prazo para encerrar o julgamento termina no dia 20 de junho. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em dezembro do ano passado. Aras argumenta que a segurança pública, por ser dever do Estado e direito de todos, deve ser custeada por impostos e não por taxas. O PGR destacou ainda que o Sistema Tributário Nacional estabelece que taxas somente podem ser instituídas pelos poderes públicos em 2 situações: em decorrência do exercício de poder de polícia ou em face da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados a contribuinte ou postos à sua disposição. Por fim, o Procurador-Geral da República também citou precedentes em que o Supremo estabeleceu a inconstitucionalidade de normas estaduais que, a exemplo da lei piauiense, instituíram taxas semelhantes. A ação foi levada para o julgamento em sessão no plenário virtual. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que julgou parcialmente procedente a ADI e assim considerou inconstitucionais a taxa para emissão de certidões e atestados quando requeridos para interesses particulares e o alvará para a realização de festas populares com aglomeração de grande número de pessoas por dia e realização. O entendimento da ministra Carmen Lúcia é que, considerando que a segurança pública exercida pela polícia ostensiva e judiciária para a cobertura de eventos particulares destinada à coletividade não pode constituir fato gerador de taxa pelo caráter indivisível e universal do serviço prestado. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 20 de junho. O Supremo Tribunal Federal adere à campanha Junho Vermelho de incentivo à doação de sangue. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Nós, advogados, temos uma missão em comum com o jornalismo da TV Justiça, que é justamente levar o conhecimento jurídico para toda a população brasileira, pautado pelos princípios da clareza e também o princípio da acessibilidade à justiça. Então, estou aqui para parabenizar a TV Justiça pelos seus 20 anos nessa nobre missão. Conte sempre conosco, a advocacia está do lado da TV Justiça. O júri popular do caso do radialista Valério Luiz foi adiado para o dia 5 de dezembro deste ano. O anúncio ocorreu em razão de um dos jurados ter passado mal e estar impossibilitado de participar do conselho de sentença. A próxima sessão será reiniciada com novos jurados sorteados para compor o Conselho de Justiça. Valério Luiz foi morto a tiros em julho de 2012, ao sair da rádio que trabalhava em Goiânia, Goiás. Segundo o Ministério Público, o assassinato teria ocorrido devido às críticas constantes do radialista à diretoria do Atlético Goianiense. Entre os réus está Maurício Sampaio, suposto mandante do crime. Ele era vice-diretor do time à época do acontecimento. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral sobre eleição interna e externa. Direto do TSE, repórter Henrique Amaral tem mais informações. O destaque da sessão de logo mais é a eleição dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que eles são escolhidos entre os representantes do Supremo Tribunal Federal aqui no TSE. O plenário também deve responder uma consulta sobre a abrangência de coligações em eleições majoritárias. A sessão plenária do TSE começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um posto de combustíveis deve indenizar em R$10 mil um frentista que sofreu 5 assaltos enquanto trabalhava.
Para os magistrados, a responsabilização do estabelecimento independe de prova de dano ou culpa pelo evento danoso. O frentista alegou que foram mais de 7 anos trabalhando no posto até ser dispensado sem justa causa. Na justiça, ele pediu o pagamento de indenização por danos morais pelos 5 assaltos que sofreu durante o serviço. Segundo o profissional, nessas ocasiões, ele foi rendido por assaltantes encapuzados portando armas de fogo, por cerca de 10 minutos cada. Apontou ainda que a empresa agiu com negligência por não contratar serviço de vigilância para o estabelecimento, transferindo para ele parte do risco do próprio negócio. Como a empresa não compareceu à audiência inicial, foi condenada ao pagamento de R$10 mil de indenização ao frentista. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, reformou a decisão. O regional entendeu que não era razoável atribuir aos empregadores a culpa por assaltos a postos de gasolina ou a outros estabelecimentos que não fossem instituições bancárias. O TRT observou ainda que não havia prova no processo de que a empresa tivesse concorrido ou atuado de forma negligente com relação aos assaltos. O empregado então recorreu ao TST. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que o tribunal tem se posicionado no sentido de considerar que o frentista está sujeito a risco habitual e acima da normalidade, se comparado com trabalhadores que exercem outras atividades. Nessas condições, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva, que independe da comprovação de dano ou culpa do empregador pelo evento danoso. Isso significa que, embora a empresa não seja responsável pelos assaltos ou tenha contribuído de alguma forma para que eles ocorressem, tem a obrigação de reparar o dano sofrido pelo trabalhador. Após considerarem que a atividade representa risco habitual e acima da normalidade, a 4ª turma condenou a empresa ao pagamento de R$10 mil ao frentista. A decisão foi unânime. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e o Hemocentro de Brasília realiza a campanha Junho Vermelho. O objetivo é fazer com que a população faça a doação voluntária e contribui com os estoques de banco de sangue da capital do país. O Supremo já aderiu à campanha e convida os funcionários do tribunal para doar. Maria Luísa é doadora de sangue há 5 anos e, se depender da voluntária, o gesto de doar vai seguir por muitos anos. Eu sempre achei muito importante porque o sangue é uma coisa própria do nosso corpo, que se renova, que a gente produz. E muita gente precisa, né? E falta. Hiroshi também é um dos voluntários do Hemocentro de Brasília. Doador frequente há 15 anos. Ele já se sente em família com a equipe. A gente pode não ter tudo para poder salvar uma vida, mas a gente pode completar com o nosso sangue a salvação da vida de alguém. Na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro de Brasília conta com a campanha Junho Vermelho. Assim como a Maria Luísa e o Hiroshi, militares do Corpo de Bombeiros do DF e da Aeronáutica fizeram questão de doar. Uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira despertou a sensibilidade dos voluntários. Para a campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue deste ano, o slogan Doar Sangue é um ato de solidariedade, tem como objetivo chamar a atenção de mais pessoas para a importância que a doação voluntária desempenha para salvar vidas. De acordo com a gerente de captação de doadores do Hemocentro, o estoque da fundação está baixo, principalmente com os tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B negativo e AB negativo. Para ser um doador, é preciso levar documento de identidade com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. O intervalo entre doações de sangue é de 90 dias para mulheres e 60 para homens. É preciso ter mais de 50 quilos, não estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não fazer uso de medicamentos contínuos como anti-inflamatórios e antibióticos. As mulheres grávidas ou que amamentam também ficam proibidas. Não pode estar com nenhuma doença, portanto, ou com algum sintoma. Agora a gente está passando aí por um inverno antecipado, por essa onda de frio. A taxa de Covid está voltando a crescer. Então é importante que as pessoas não estejam em uso de remédios contínuos. Ajudar a salvar vidas é, sem dúvidas,
um dos gestos mais importantes ao próximo. E como forma de incentivar essa prática ao longo de todo o ano, governos municipais, estaduais e federais têm criado leis que acrescentem benefícios a quem doa sangue com frequência. Se você é funcionário de uma empresa e trabalha com registro em carteira, por exemplo, a lei garante um dia de folga por ano. Quem conseguir efetivamente doar e for seletista, ou seja, um empregado que está regido pela CLT, ele tem direito a um dia de folga a cada 12 meses. No regime estatutário do servidor público não existe uma limitação. Caso o candidato venha e não possa doar por algum motivo, ele vai fazer jus ao atestado de comparecimento, ou seja, o que vai isentá-lo ou justificar, na verdade, aquele período do trabalho. O Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra dispositivos de normas que tratam do rol de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ação foi distribuída por prevenção ao ministro Roberto Barroso, que é relator de uma outra ação sobre o mesmo tema. O comitê alega que a matéria extrapola os poderes da ANS, que tem apenas a função de fiscalizar. No próximo bloco, o Judiciário de Mato Grosso percorre comarcas para conscientizar sobre a importância da prevenção do assédio moral, sexual e discriminação no âmbito da Justiça Estadual. A TV Justiça completa 20 anos. São 20 anos garantindo acesso público ao dia a dia do Poder Judiciário e suas principais decisões. Isso é cidadania. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o cálculo da aposentadoria deve considerar contribuições em atividades concomitantes, desde que o teto seja respeitado. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1070, a primeira sessão do STJ definiu que, após o advento da Lei 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias, por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. O relator, ministro Sérgio Cuquina, apontou que a discussão consistiu em definir a aplicabilidade do artigo 32 da Lei 8.213, de 1991, frente às alterações legislativas na forma de cálculo do salário de benefício do segurado que exerceu atividades concomitantes, sobretudo aquelas trazidas pela Lei 9.876, de 1999. De acordo com o ministro, o objetivo era impedir que às vésperas de implementar os requisitos necessários à obtenção do benefício, o segurado exercesse um segundo e simultâneo emprego, apenas para obter uma renda mensal mais vantajosa, porque seriam considerados os últimos salários de contribuição. Mas Sérgio Cuquina destacou que a alteração trazida pela Lei 9.876, de 1999, deu novos contornos à metodologia de cálculo e passou a considerar todo o histórico de contribuição do segurado, com a ampliação do período básico. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia ofereceu uma visita guiada aos estudantes de um colégio estadual. A iniciativa faz parte das ações de combate ao trabalho infantil. Tudo aqui parece novidade. É a primeira visita dos estudantes do Colégio Estadual Góes Calmon à Justiça do Trabalho na Bahia. O passeio começou pelo Tribunal Pleno. Depois, seguiu para a Galeria de Presidentes. A gente está no segundo ano do ensino médio, então a gente está pensando no nosso futuro, nas profissões que a gente pode seguir. E aqui a gente está conhecendo outros caminhos. Do edifício sede, os jovens seguiram para a Escola Judicial do TRT5. A professora da disciplina Projetos de Vida, Adriana Fernandes, explica o papel desta interação. A gente percebe que eles não têm noção, né, da questão do trabalho, da questão dos direitos deles, né? Então, eu fui nessa busca e estou aqui, né, cada vez mais, mostrando, talvez iluminando alguns. O evento Como Será o Amanhã, uma conversa sobre vida, trabalho e futuro,
faz parte das ações do tribunal no mês do combate ao trabalho infantil. Primeiro nós fomos ao colégio, conversamos com diferentes turmas e agora nós trouxemos as pessoas, os estudantes e as estudantes para o tribunal, para a gente continuar falando sobre trabalho infantil, sobre desigualdade, discutindo o mundo. E nessa conversa específica o propósito é discutir vida, trabalho e futuro, o que será do amanhã. Após a exibição de um documentário, a animação tomou um ritmo musical no auditório da escola, com a participação do psicólogo e professor da UNEB, Boni Sobrinho. O Caio conta o que leva do evento. A gente tem que, vamos dizer, ver o nosso futuro. A gente não tem que só pensar no agora. A gente tem que pensar 3, 4, 5 passos à frente e notar que a gente pode ser o que quiser, entendeu? A gente tem um potencial enorme para crescer. A juíza Adriana Manta, diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Matra 5, reflete sobre o momento. Foi um dia emocionante, um dia que eu achei que íamos utilizar para ensinar alguma coisa para esses adolescentes, nós que aprendemos muito. Então aqui eu vi adolescentes que constroem, que já fazem uma diferença grande para o mundo, para aqueles que estão ao seu redor, né, que estão identificando suas potencialidades, percebendo o quanto eles podem contribuir para a sociedade, né, e que já estão se valorizando, né, já estão valorizando a sua produção intelectual, a sua produção artística. O combate ao assédio moral e sexual e à discriminação foi o tema de um encontro que reuniu servidores do Poder Judiciário no Fórum de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Com o auditório lotado de servidores e servidoras, estagiários e estagiárias e demais colaboradores, o Fórum de Tangará da Serra recebeu a visita da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação do Primeiro Grau do Poder Judiciário de Mato Grosso. E tal como ocorreu primeiro em Sinop, Barra do Bugres e nas demais comarcas onde a comissão já passou, o momento foi de esclarecimentos sobre o tema, deixando claro que a prática não é permitida no âmbito da Justiça Estadual. Ela protege não só magistrados e servidores, e sim todo aquele que tem qualquer relação de trabalho com o Poder Judiciário, voluntário, estagiário, credenciados, prestadores de serviço. Então, assim, essa comissão está aqui para apoiar e receber a notícia de qualquer uma dessas classes. É necessário que ela fale e que ela procure denunciar. Procure apoio, seja de uma pessoa de confiança, procure apoio no serviço de psicologia da sua comarca, ou então de outra comarca, se assim for, para se sentir mais confortável e segura. Mas expor é o caminho. A diretora do Fórum da Comarca de Tangará da Serra e o presidente da OAB local destacaram a importância desta ação direta na prevenção ao assédio em suas várias formas. Nós precisamos começar a distribuir a justiça dentro da nossa própria casa, né? Nós precisamos ter um ambiente saudável de trabalho, então assim, é importante que os servidores tenham esse momento onde eles possam se conscientizar a respeito da necessidade, principalmente de identificar, né, esses casos de abuso, de assédio, seja sexual, moral ou de discriminação. Estas condutas já estão tipificadas no Código Penal como crime e repercutem nos mais variados meios, religiosos, familiares, profissionais e, por que não, trazermos à tona aqui, junto com os colaboradores, serventuários da Justiça, pessoas preparadas e que devem a todo tempo repelir tais condutas. Com as explicações dadas e a roda de conversa aberta, todos se sentiram à vontade para se expressar e elogiar a atuação do Judiciário. A gente que está aqui há mais tempo sabe da importância disso hoje, para essa moçada que está vindo aí, e sabe que isso vai ser assim de grande valia. Então, se você tem alguém para esclarecer para você o que é isso, você tem voz. E é por isso que eu super apoio e eu acho que tem que ter mais e em vários outros pontos da sociedade. E uma última notícia. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, anunciou há pouco a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as ações que estão sendo executadas na busca do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, desaparecidos na Amazônia no dia 5 de junho. O grupo de trabalho que eu quero criar, ele atuará no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas. E a minha proposta de composição é que ele seja composto pelo
senhor Sebastião Salgado, que já faz parte do Observatório do Meio Ambiente, pelo ator Wagner Moura, pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e pela juiz auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Cristina Marques Pérez. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.